Meus desassosegos sentam na varanda pra matear saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Vem a noite aos poucos alumiar o rancho com estrelas frias que se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco que matear com a ausência de quem já se foi. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia do catre, para a madrugada, nesse fim de mundo que nem Deus tem dó. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Então me pergunto neste desatino, se este é meu destino ou Deus me enganou. Todo desencanto para um só campeiro que de tanto amor se desconsolou. Que desgosto mate, cevado de mágoa, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia do catre, para a madrugada, neste fim de mundo que nem Deus tem dó. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia do catre, para a madrugada, neste fim de mundo que nem Deus tem dó. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudade nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Buenas viventes, tudo bem de bem? Chegamos na nossa última aulinha do estágio de segunda licenciatura em Filosofia pelo PAP São Miguel do Oeste, Uninter, aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Com o nosso tema, um tema que inclusive tanto na filosofia propriamente, como na sociologia e também ensino religioso, tem estado à frente dos debates no ensino fundamental e no ensino médio nas escolas que eu trabalho aqui. É um tema bem contundente, um tema que tem muitas pessoas que não concordam, porque acham que está tudo bem, outros que concordam, e o debate assim se fundamenta, né? O problema do mal no Brasil, a contradição da vida cristã. E o tema de hoje são, para fechar todo o contexto, os valores de Cristo. Já falamos
propriamente sobre o mal e o bem, né, fazendo aquela conexão lá com Star Wars, o lado luminoso e o lado obscuro da força, né, as escolhas que fazemos, questões éticas e morais. Falamos das paixões, os vícios da alma. Falamos também sobre as virtudes e agora os valores de Cristo, que tem um laço muito forte, né, com as virtudes da alma, ou que deveriam alinhar-se com as virtudes da alma daqueles e daquelas que se autodenominam cristãs e cristãos. Só antes de nós falar da última aula aqui, nós fazia o enlace dos dois temas, que eram as virtudes da alma e agora os valores de Cristo. Nós temos que, só para lembrar, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas autodenominadas cristãs do mundo. Seria bom, né? Excelente se esse contingente aí efetivamente levasse por diante os costumes cristãos de verdade. O comportamento, a prática de Cristo. Se fosse enaltecido isso, o Brasil estaria bem melhor. Mas os índices de violência, os índices de assassinatos, os índices de racismo, de feminicídio, tem aumentado cada vez mais. Violência contra homossexuais, violência contra negros. É um índice que não para de crescer. A gente fez um trabalho aí com as turmas de Sociologia, da escola Hélio Vasso em Bandeirante, onde eu trabalho. Eles trouxeram, essa era uma pesquisa e tinha algumas questões referenciais que eu propus a eles. Era o índice de assassinatos. É o que eu já tinha feito para esse estágio aqui, inclusive, né? Mas eles pesquisaram o quê? O índice de assassinatos no Brasil. Desse índice de assassinatos, qual o percentual de pessoas negras assassinadas? Tá? É exorbitante a quantidade de pessoas negras que é assassinada no Brasil. A quantidade de mulheres que é assassinada no Brasil. Dessas mulheres, quantas são negras? Quantas pessoas são mortas pela abordagem policial? Dessas pessoas mortas em abordagens policiais, quantas são negras? Então, assim, é interessante porque a gente sabe que tem racismo no Brasil. A gente percebe, sabe que existe machismo e o feminicídio, que é o fim último desse extremismo paternalista que é o machismo. É o assassinato da pessoa, certo? Mas quando eles lerem, tu percebe na leitura deles que aquilo está impactando eles, isso é muito gratificante para a gente que é profissional de educação, porque eles precisam compreender, a partir também da pesquisa deles, que o que está acontecendo no Brasil é uma tragédia, tá? Que não tem absolutamente nada a ver com uma vida cristã, absolutamente nada a ver. Intolerância religiosa, indistintamente de religião, se tu pesquisares por aí, vai no Mr. Google e pesquisa ali sobre intolerância religiosa, são várias religiões, que inclusive se autodenominam cristãs, que vão lá depredar o templo alheio, certo? Assim, é algo totalmente fora de um comportamento cristão, totalmente contraditório, certo? Mas vamos lá então, continuando aqui agora, recapitulando as questões das virtudes da alma, só para dar uma lembrada. Então, virtude é uma inclinação para o bem, certo? Virtude é a disposição de um indivíduo que
de praticar o bem. E não é apenas uma característica. Aquela pessoa parece ser uma pessoa boa. Não, aqui não é só um parecer. Não é só um achismo. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. O ser humano para o caminho do bem. Para Aristóteles, a virtude do homem também será a disposição de caráter, que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Foi levantada também uma questão, agora também eu levantei essa questão em filosofia e sociologia nas aulas. Como era prometido aqui, para esse estágio, nós fazemos as conexões aí com os quadrinhos, com o cinema, né? Tá tendo uma série chamada Loki. Loki, para quem não é muito chegado aí nos quadrinhos, é o deus da mentira, né? Ele só faz fusarca. É a natureza dele. Fazer fusarca, mentir, passar a perna nos outros, apunhalar pelas costas, é uma tranqueira. Então o que acontece? No filme Os Vingadores viajaram, no último filme, viajaram no tempo para salvar as pessoas, né? E na viagem que eles fizeram pro passado, eles deixaram cair uma joia do infinito, que é o Tesseract, e o Loki se aproveitou desse momento, roubou a joia que estava nos pés dele e fugiu. Ele tinha sido preso, né? E ele fugiu. Tá certo, lá no filme ele fugiu e não se falou mais nisso. E agora começou a série dele, onde ele, assim que ele saiu lá do filme, né? Na cena do filme ele caiu num deserto lá e tal. E os agentes do tempo prenderam ele, porque ele não deveria ter feito isso. Bom, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele não devia ter feito isso, não devia ter fugido. E ele culpou os Vingadores, porque se os Vingadores não tivessem viajado no tempo, a joia não teria caído nos pés dele e ele não teria pego a joia para fugir. É uma questão ética e moral. Aí um aluno argumentou bem, inclusive, porque ele falou que é a natureza do Loki ser trapaceiro, ser mentiroso, é a natureza dele fazer fiasqueira. E geralmente quem está nessa falta de virtude, quem está submerso nos vícios, nas paixões da alma, não tem autorresponsabilidade nenhuma. E o Loki responsabilizou os outros, né? Porque se eles não tivessem feito... E daí eu dei um exemplo. E se assaltantes roubassem um banco e na fuga derrubassem uma lota de dinheiro? Eu não faço a mínima ideia de quanto tem numa lota de banco, mas deve ter bastante, né? Bastante pilas. E esse malote cai no teu pé. Assim como o Tesseract caiu nos pés do Loki. Tu pegaria esse dinheiro? Eu pegaria. Os outros, eu não sei. O outro, eu não pegaria. Tá? Então assim, ficou bem dividido, né? Mas tem um detalhe. Supondo que pega esse malote, fuja, e daqui a pouco a polícia te prende. Se tu disser assim pra polícia, é culpa dos assaltantes, porque se os assaltantes não tivessem assaltado o banco, o malote não ia cair nos meus pés, eu não teria pego o malote. É uma questão ética e moral. Assumir as responsabilidades das falhas que comete, certo? Isso é uma virtude, a autorresponsabilidade, certo? Isso é um valor, A questão é inicialmente nem ter pego o malote, ou se ter pego era devolver ao dono, né? Esse é o detalhe. Por que um condicionamento de um acontecido alheio, de uma força externa, tem que nos remeter a fazer algo errado? Será? E no Brasil tem muito disso. Um monte de gente fazendo coisas erradas e culpando outras pessoas. Culpando o outro porque... ele é culpado. Eu fiz isso porque ele me provocou. Né? Então assim, é fácil. Muito fácil jogar a brasa no colo do outro, correto? Continuando, ainda fazendo uma ponte para Platão. Virtude quer dizer que viverão como esses doentes que a intemperança impede de abandonar um mau regime, mau hábito, mau regime,
pessoas que estão cegadas pelo sistema, pelo governante, seja lá quem for, coisas obscuras acontecendo e os viventes ainda continuam batendo naquela tecla. Lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Sempre fazendo essa ponta aí da filosofia com a Bíblia, porque nos remete aí a Cristo, tá? E toda a cultura cristã que se fez a partir da sua vinda, certo? Continuando, aí em Aristóteles, é interessante aqui porque eu botei uma imagem, esse material vai estar disponível depois para vocês, botei do Mandaloriano, tem uma imagem do Mandaloriano aqui, que é do Star Wars, é uma figura aí dos filmes de Star Wars, séries, enfim. E ele é um caçador de recompensas. Ele caça pessoas, ele caça objetos. Se alguém contratar ele para ele buscar um foragido, um preso, ou até mesmo alguém que deve para alguém, ele vai lá e busca e traz e ele recebe por isso, certo? Mas veja bem, Aristóteles diz o seguinte: ó, a virtude é uma espécie de mediania, meio termo, certo? Equilíbrio, temperança, que vimos antes lá anteriormente. Já que, como vimos, ela põe a sua mira no meio termo. Algumas virtudes são intelectuais, as outras morais. Entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática, e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança. Veja bem, o que é a liberalidade? Disposição daquele em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar e sem esperança de receber nada em troca. Veja bem, o Mandaloriano é o contrário disso, porque ele faz para ganhar dinheiro, né? Para ajudar o povo dele lá, ele faz esse serviço aí para... Só que chega um momento da série dele que quem está assistindo, quem está acompanhando sabe que tem o Grogu, que aqui no Brasil foi batizado como Baby Yoda, e que ele foi pago para buscar o Grogu e levar até um certo lugar. Ele foi pago para isso. Porém, ele percebendo toda a situação depois, o contexto, a história, ele mudou de ideia. Ele não tá mais, agora ele não está mais fazendo por dinheiro. Ele agregou valores, não preços, valores para a vivência dele, nesse experienciar da vida dele, das lutas dele, e sabendo que é o correto a se fazer. Lembra que antes falava que as virtudes são um moldar contínuo do nosso comportamento? Então, o Mandaloriano começou a fazer isso, começou a moldar-se a partir dessa observação, dá para se dizer empírica, de que ele estava fazendo por simplesmente dinheiro, preço. Agora ele agregou valor à vivência dele. E agora ele está protegendo o serzinho que ele foi buscar como forma de valor. Ele criou um laço, ele entendeu que aquilo era correto fazer. Esse é o detalhe. E ele não vai ter nada em troca. Esse é o fundamento, tá bem? Continuando. Lá na Bíblia, virtudes: fé, esperança e amor. Isso está lá em 1 Coríntios 13:13. E Platão, em 1973, temperança, prudência, fortaleza, coragem. São virtudes, são valores, certo? E aqui eu vou ter uma imagem, quem conhece, quem acompanha Naruto, tem o Shikamaru, que é um amigo do Naruto. Talvez, se não é o melhor, é um dos melhores, tá ali no brete para ser um dos melhores, ou o melhor amigo dele. Extremamente inteligente, tá? Ele pega aqui o que Aristóteles entende como virtude intelectual. Ele é extremamente
inteligente, uma capacidade de análise muito forte, muito grande. E também ele tem discernimento moral. Ele tem esse discernimento moral. E acaba tendo temperança nas decisões. Por ser calmo, por ser temperante, por ser equilibrado. E essa é uma virtude. Tá? Quem conhece o Shikamaru sabe do que eu estou falando. Né? Continuando. Ainda virtudes. Significado dela. Honestidade, retidão, respeitabilidade, equidade, justiça, generosidade, pureza, inocência, sobriedade, temperança. Virtudes de Cristo. Será que Cristo era virtuoso? Vejamos. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, isso aqui me encantou muito a primeira vez que eu li, e nunca mais esqueci, e eu tento carregar, e justamente essa passagem aqui sempre comigo, compreendi isso, e busco fazê-lo. Logicamente que nós somos seres humanos, ainda cheios de falhas, temos muito a aprender, e vamos morrer e não vamos saber tudo ainda, isso é impossível, mas entender o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como diz aqui, é uma capacidade que nos foi permitida por Deus, certo? Se nós vamos usar isso para benefício coletivo, para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, é uma escolha nossa. Aí vem a questão de virtude e vem uma questão de vícios, de paixões, certo? Jesus Cristo, o que ele faria? Se há dúvidas sobre o que é certo e errado, pergunte-se, o que Jesus faria? Por exemplo, tem uma religião lá que eu acho que eles fazem coisa errada lá. Eu vou ir lá de noite, eu vou quebrar tudo aquela igreja, aquele negócio lá. Jesus faria isso? Não me venha com o exemplo aí que Jesus deu uma corrida nos viventes que estavam negociando o templo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O pessoal estava usando o templo lá, que Jesus orava, para fazer negociações, para o que a gente chama de mercantilização da fé. Estava usando lá o templo para vender, para ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A pessoa negra ali, eu acho que... Exemplo, teve a semana passada aí, semana que passou, um negro andando de bicicleta, 2 branquelos vão lá e... essa a bicicleta dele roubou. Tipo, simples assim, bem, roubou a bicicleta. É racismo puro. A questão é, Jesus faria isso? Tá? Tem 2 homossexuais lá, estão de mão dada lá, passeando na praça. Vamos lá, vamos espancar, eles vão matar eles. Porque isso Deus não quer. Aí tu vai lá, espanca, até mata. O que Deus quer? Deus quer que você faça isso? Jesus faria isso? Eu vou espancar a minha mulher e vou... Se ela não me obedecer, até vou matar ela. Jesus faria isso? Tá bom. Valores. São o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determina a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Sem contar, agora me falo de meio ambiente aqui, o Brasil também é um dos que mais devasta o meio ambiente. Nós precisamos do meio ambiente para viver bem, com saúde e bem-estar. Mas aí, em nome do ganho
em nome da venda, do poder mercantil, do capitalismo, nós detonamos o meio ambiente, arrebentamos com o meio ambiente. A pergunta é, Jesus faria isso? A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Assim podemos afirmar que os valores humanos são valores morais, que afetam a conduta das pessoas. Esses valores morais podem também ser considerados valores sociais e éticos, e constituem um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade. O que eu falei antes sobre buscar o bem-estar coletivo. Esse é o foco, esse é o comportamento. Nós estamos fazendo isso enquanto cristãos e cristãs? Bem-estar coletivo? Ou o meu jeito cristão de ser é se eu tô bem, tá tudo tranquilo, o outro que se lasque, né? Para pensar um pouco. Tá bueno? Conceitos morais e éticos definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e o funcionamento de uma sociedade. Sendo morais e éticos, podem ser considerados como a base dos relacionamentos humanos e sociais, funcionando como um conjunto de normas que pautam as interações humanas e as decisões. Exemplos: respeito, empatia, solidariedade, cordialidade e educação. Também são valores importantes para a boa convivência, a noção de justiça, honestidade e humildade. Tudo vinculado às virtudes da alma. Augusto Cury. Cristo foi notável nesta área. Quando morria na cruz, teve a ousadia de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse pensamento choca a psicologia, sociologia e filosofia. Aí tem uma pergunta minha aqui. Como pode um ser humano no berço da morte amar os que deixaram nessa situação? Porque veja bem, existe um fascismo bem latente no Brasil que já existia, né? Pessoas violentas, pessoas achando que tudo se resolve na pedrada, com arma, né? Enfim. Jesus foi totalmente contrário a isso. Totalmente contrário a isso. Quando puxaram a espada, o que ele disse? Ele diz ainda, se ele quisesse uma revolução que fosse armada, que fosse... Acha que o meu pai não mandaria os anjos? E tudo acabaria ali mesmo? Jesus ensinou muitas virtudes, muitas mesmo, mas a mais forte, a máxima dele mesmo, foi o amor. Há quem diga que Jesus, eles não sabem o que fazem. Numa visão direta, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam maltratando Jesus, eles perseguiram Jesus, eles prenderam Jesus, eles judiaram dele. Usaram todos os tipos de tortura ali, depois mataram. E tiveram prazer nisso. Tem pessoas que se dizem cristãs que adoram isso. Isso que é contraditório também. Isso eu não consigo, não assimilei essa ideia ainda, de um cristão que adora tortura. Isso não fechou com minhas ideias ainda, não consegui entender. Tá? É contraditório, não fecha. Tá? Para fechar com essa partezinha aqui da máxima de Cristo, nós temos uma canção, já foi cantada em outros vídeos aí, mas hoje vamos de novo, porque ela é uma canção que marcou a minha infância, da minha família aqui, e ainda eu canto ou boto ela tocar aí, ela bate forte. Uma criança me parou
ensinou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Bueno, já quase finalizando aqui, na reta finaleira. Ainda falar um pouquinho agora dos valores de Cristo diretamente, lá em 1 Pedro, capítulo 2, 17. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Isso falando de respeito. Agora humildade. Filipenses 2, 3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si. Amorosidade, lá em 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, lembra que inveja lá nas paixões da alma, inveja é uma das paixões da alma, é um vício. Nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, egoísmo também é uma paixão da alma. Não se enfurece, fúria é uma paixão da alma. Não guarda ressentimentos, o amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Verdade é uma virtude da alma. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ainda
valores de Cristo. Solidariedade, lá em Deuteronômio 15:11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Infelizmente, por que nunca vai terminar de ter pobre? Por causa da ganância, por causa do egoísmo que foi citado na palavra anterior. As pessoas têm muito a evoluir ainda para compreender que uma sociedade igualitária, com justiça social, com equidade, precisa veemente largar a mão do egoísmo, largar a mão da ganância. E a palavra está dando todos os caminhos, mas, empatia, lá em Colossenses 3:13. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. São valores e são virtudes da alma. Honestidade, lá em Efésios 4:25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Por isso que é contraditório viver nos vícios e viver em Cristo. É contraditório totalmente, tá? Ainda em valores de Cristo, agora cordialidade, lá em João 15:12. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Senso de justiça, lá em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que significa justo? Sabe dizer? Justo, lá no dicionário, que é conforme a justiça, a equidade e a razão. Então assim, gente, tem muita gente que se diz cristã e que não é justa, que defende tortura, que defende o capitalismo, essa coisa exacerbada das riquezas, um enriquecendo mais do que o outro, pessoas na miséria, pessoas empobrecidas cada vez mais. O Brasil está pior nos últimos anos aqui, e as pessoas não estão, esses cristãos aí, a maioria não está preocupado. Tá? Isso nós temos que entender, largar a mão desses vícios da alma, essas paixões da alma, e vir para o que, então, se eu sou cristão, a Bíblia está me dizendo fazer, certo? E precisa de uma evolução da alma, uma evolução espiritual, uma evolução humana muito grande, para aceitar essa justiça. Na Bíblia, um substantivo masculino que significa uma relação correta com o padrão ético ou legal. A palavra hebraica ocorre com maior frequência nos Salmos e em Isaías. A palavra está frequentemente relacionada ao termo justiça. E para finalizar, Aristóteles entende que esse primeiro sentido de justiça é chamado de absoluto e corresponde à virtude em sua totalidade. O justo, pessoa justa para Aristóteles, é a pessoa que está virtuosa, que é virtuosa em sua totalidade. O seu comportamento está moldado de uma forma completa. Enquanto uma parte da virtude, a igualdade, será objeto da justiça em seu caráter particular. Veja bem. É muito amadurecimento. Tá? Quando fala de sabedoria, num dos vídeos que falou sobre sabedoria, uma das terminologias que explica sabedoria é amadurecimento, que não tem muito a ver aqui com questões cronológicas da tua idade. Não. Tem a ver com humanidade. Tem a ver com evolução humana. Tem a ver com o teu crescimento, com a tua evolução da alma, do teu comportamento ético e moral, teus valores, tua virtude. Tá? E precisa estar em permanente crescimento, em permanente evolução. Tu tem que estar buscando isso todos os dias.
E haverão provações todos os dias. Haverão situações que vão buscar te tirar desta caminhada, dessa tua escolha de melhoramento humano. E aquela questão do Loki. A joia cai no teu pé. Uma lota de dinheiro cai no teu pé. O que tu vai fazer? Ah, cara, não foi culpa minha que caiu aqui. Mas vai ser culpa minha se eu pegar. Não é meu. Eu tenho que estar melhorando-me e entendendo-me na falha, compreender os meus erros, e entendê-los, reconhecê-los, para daí poder melhorar, corrigindo-os, ser um cristão efetivamente. Tá bueno? Encerramos por aqui. Um fortíssimo abraço. Fiquem bem, se cuidem das pessoas que vocês amam. E até uma próxima. Hoje encerro os vídeos aí, mas a gente vai continuar com o canal. Tá bueno? Até o próximo.